Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de variáveis complexas. Neste vídeo nós vamos completar o que foi visto no vídeo anterior, falando sobre outros tipos especiais de função de uma variável complexa. A primeira função que a gente vai ver aqui é a função potência. Então, seja n um número natural, e eu digo função potência para aquela função definida pela lei f de z igual a z elevado a n. Caso o n igual a 1, nós já sabemos que se trata então da função identidade, porque fica f de z igual a z. Vamos então trabalhar com z na sua forma exponencial. Está aqui, módulo de z igual a e elevado a iθ. Aí a gente substitui aqui na lei da função para obter f de z igual a módulo de z elevado a n e e elevado a inθ. Exemplo 2.9, seja w a função z quadrado. Mostre que f transforma a reta x igual a 1, que é uma reta vertical, numa parábola. Para isso, a gente vai pegar aqui o z como sendo 1 mais yi e o w como sendo 1 mais vi. E vamos substituir aqui na lei da função. Obtemos 1 mais vi igual a quadrado de 1 mais yi. E aí, desenvolvendo esse segundo termo, vem 1 menos y ao quadrado mais 2yi. E por comparação, a parte real aqui do lado esquerdo deve ser igual à parte real do lado direito, e a mesma coisa para a parte imaginária. Ficamos então com u igual a 1 menos y ao quadrado e v como sendo o 2y. Mas dá para transformar essas duas aqui numa só, colocando aqui isolando aqui o y, e substituindo na equação que tem o u. E obtemos u igual a 1 menos v quadrado dividido por 4, que no plano UV, isso aqui corresponde a uma parábola. Para ilustrar isso de forma geométrica, eu coloquei aqui no GeoGebra, separei duas telas. A tela do lado esquerdo representaria o plano XY e a tela do lado direito representa o plano UV, onde eu tenho aqui x igual a, que é uma constante para mim, e aqui eu tenho u igual a ao quadrado menos v ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Nós vamos animar essa tela do GeoGebra e ver que à medida que nós traçamos retas verticais do lado esquerdo, teremos parábolas do lado direito. Vamos ver. Então você está vendo aí que cada x igual a gera uma parábola do lado direito. Esse é o efeito da transformação. Ainda sobre a mesma função, no item B, nós vamos desenhar a imagem do triângulo de vértices 0, 1 mais i e 1 menos i. Inicialmente, para resolver esse problema, nós vamos considerar a imagem de cada vértice. Então, a imagem do 0 é 0 ao quadrado, que é 0. A imagem do 1 mais i é 1 mais i ao quadrado, que dá 2i. E a imagem do 1 menos i é menos 2i. Então, aqui está o ponto A, que seria o 0. Ele foi transformado no ponto A'. O ponto B, que seria o ponto 1 menos i, foi transformado no ponto B'. E o ponto C foi transformado no ponto C'. Agora vamos analisar o lado AB. Cada ponto desse lado AB do triângulo de vértices 0, 1 mais i e 1 menos i, tem a forma z igual a x menos xi, onde o x varia de 0 até 1. E aí forma este lado do triângulo. Eu vou substituir cada z desse aqui na função z quadrado. E fazendo as contas, eu tenho menos 2x ao quadrado i. Bom, nesse caso, quando eu faço aqui x igual a 0, o f vai ser 0. E quando eu faço x igual a 1, o f vai ser menos 2i.
E é por isso que esse lado AB foi transformado nesse segmento vertical, indo do 0 até o menos 2i. A mesma análise pode ser feita aqui pelo lado AC. Só que do lado AC, que é esse aqui, a gente tem pontos da forma z igual a x mais xi, também com x variando de 0 até 1, que substituindo na lei da função vai gerar como imagem 2x ao quadrado i. Novamente, se o x for igual a 0, o f vai ser 0. E se o x for igual a 1, o f vai ser 2i. Então, esse lado AC ele é transformado no segmento A', C', variando de 0 até 2i. Por fim, vamos analisar a imagem do lado BC, que está aqui desenhado. Qualquer ponto desse lado pode ser descrito por z igual a 1 mais xi, aqui o x variando de menos 1 até 1. E quando eu substituo na função, eu obtenho essa expressão aqui, 1 menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado i. Quando x é igual a menos 1, substituindo aqui na expressão, eu vou obter o ponto B', e substituindo x igual a 1 na mesma expressão, eu obtenho o ponto C'. E lembrando que nós vimos no item anterior, retas verticais são transformadas em parábolas. Então, como eu tenho um segmento de reta aqui, ele será transformado num pedaço de parábola. Vamos voltar para o GeoGebra. E aqui no GeoGebra eu pausei a minha animação em A igual a 1, que eu tenho a reta x igual a 1, e a parábola correspondente. Na verdade, o que nós vamos precisar, já que estamos trabalhando apenas no intervalo de 0 até 1, é simplesmente desse pedaço aqui da parábola que envolve o seu vértice. E aí está o desenho. Evidentemente, a região interna do triângulo é transformada na região interna desta curva fechada. Exemplo 2.10, determinar a imagem do conjunto S, formado pelos números complexos com módulo menor do que ou igual a 2, e argumento de 0 a π sobre 2 pela função w igual a z ao cubo. Quando a gente tem aqui módulo e argumento, é sempre bom trabalhar com a forma exponencial. Então, vou pegar o z igual a rei θ, com r menor do que ou igual a 2 e θ de 0 a π sobre 2, para que o nosso z fique dentro do conjunto S, e vou substituir na função. Então, w é igual a r ao cubo e elevado a 13θ. Isso significa dizer que a função vai elevar ao cubo o módulo e vai multiplicar por 3 o argumento. Então, daí, se o nosso r era menor do que ou igual a 2, elevando ao cubo, ele deverá ficar, então, menor do que ou igual a 8. E se o argumento era de 0 até 3π sobre 2, multiplicando toda essa desigualdade por 3, a gente vai ver que a imagem vai ficar entre 0 e 3π sobre 2. E aqui está o efeito da transformação z ao cubo. Ela transformou 1/4 de círculo em 3/4 de círculo, é claro, aumentando aí o seu raio. Como a gente já falou no vídeo anterior, muitos conceitos sobre função de variável complexa são os mesmos para o caso de funções reais. A função inversa segue essa mesma linha. Aqui então vamos pegar uma função f de a em b, com a e b contidos em c, por exemplo, bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora, de modo que a imagem de z pela f seja w. A gente vai definir então a função inversa como sendo a função g de b em a, que associa a cada w o número g de w igual a z. Nesse caso, então, nós não usaremos a letra g, diremos então que g é a inversa de f e representaremos pelo clássico símbolo de f elevado a menos 1. Duas propriedades que você também pode obter dos números reais para cá é que a composição de f com a sua inversa, ou vice-versa,
dá a função identidade e que a inversa da inversa é a própria função. E a forma de se obter a inversa de uma função f é resolver a equação z igual a f de w para a incógnita w. Por exemplo, obter a inversa da transformação linear dada pela lei f de z igual a 5z mais 2 menos 4i. Né? Então, vou pegar um z, cuja imagem pela f é o w, e aplico a definição z igual a f de w, o que vai me dar z igual a 5w mais 2 menos 4i. Isolando w, ou seja, passando 2 menos 4i para o lado do z e depois o 5 dividindo, a gente vai ficar com z menos 2 mais 4i dividido por 5. Essa seria a função inversa. Exemplo 2.12, obter a inversa g da função f de c em c, definida pela lei f de z igual a x à quarta, de modo que g de menos 1 seja a raiz quadrada de 2 sobre 2 e 1 mais i. Ora, por definição, eu tenho que então resolver a equação z igual a f de w, que se escreve como z igual a w à quarta e também pode ser recolocada como w igual a raiz quarta de z. Ou seja, o nosso w é módulo de z elevado à quarta, cosseno de θ mais 2κπ dividido por 4, mais i seno de θ mais 2κπ também dividido por 4, onde o θ é um argumento de z e esse k é um número inteiro. Agora tem um problema aqui. Na verdade, nós temos 4 funções aqui, né? Uma para cada valor de k, o k variando de 0 até 3. Isso vem lá da fórmula de Moivre. Só que eu preciso especificamente da função que cumpre com essa condição. Então, vamos aplicar a condição dada aqui na lei de w. Aí eu tenho raiz quadrada de 2, 1 mais i. E aqui eu vou substituir o módulo. Esse módulo aqui é do menos 1. E esse lado aqui eu vou trabalhar na forma polar. Observe que aqui é igual a 1, então não precisa colocar aqui embaixo. E para que essa igualdade seja verdadeira, o arco aqui do lado esquerdo tem que ser igual ao arco do lado direito, considerando ainda seus cônjuges. Então, π mais 2kπ sobre 4 igual a π sobre 4 mais 2n π. Isso com n inteiro. Não podemos esquecer aqui que o objetivo é achar o valor de k, que é de 0 até 3, e esse k, ele cumpre com... é a função que vai dar essa condição para a gente. Pois bem, então, trabalhando com essa expressão, ela se reduz para k igual a 4n. Então, a função que vai me dar essa condição é aquela cujo k é múltiplo de 4. Portanto, g de z igual a módulo de z à quarta, multiplicado por cosseno de θ mais 2kπ sobre 4, mais i seno de θ mais 2kπ sobre 4, é a inversa de f se somente se o k for múltiplo de 4. Qualquer k múltiplo de 4 que você substituir aqui, você vai obter uma função que cumpre com a condição dada. Exemplo 2.13 mostra que a imagem do disco aberto, módulo de z mais 1 mais i menor que 1, pela função w, 3 menos 4iz mais c mais 2i, é o disco aberto, módulo de w mais 1 menos 3i menor que 5. Como se trata de uma transformação linear, a gente calcula a inversa, que é z igual a w menos 6 menos 2i dividido por 3 menos 4i. Deixo como exercício para você. Vamos chamar de A o disco aberto z mais 1 mais i menor que 1 e de B o conjunto imagem desse disco. Então, quando eu pegar f de A em B com f de z igual a w, dizer que w igual a f de z pertencente a B é equivalente a dizer que z igual a f inverso de w pertence ao disco de raio 1 e centro em menos 1 menos i. Ou seja, que a fração que nós calculamos ali em cima está dentro desse disco.
Convém observar que quando a gente coloca módulo de z mais 1 mais i menor que 1, na verdade tem essa separação aqui do jogo de sinal, módulo de z menos 1 menos i menor que 1, e aqui fica claro então que o centro do disco é menos 1 menos i, então cuidado para você não confundir com o que está aqui em cima. O raio aparece aqui do lado da desigualdade, o raio é 1. Pois bem, então quando eu digo que W é igual a f de z pertencente a B, então módulo de W menos 6 menos 2i dividido por 3 menos 4i menos 1 menos i é menor que 1. Aí agora a gente vai trabalhar só em cima dessa desigualdade com módulo, multiplicando aqui dentro do módulo, fazendo MMC. E aqui embaixo eu vou calcular a norma desse número, a norma de 3 menos 4i, e aqui em cima eu vou dar uma simplificada. Lembrando também que o módulo quociente é o quociente dos módulos. Aqui eu tenho w mais 1 menos 3i, observe que é o que já aparece aqui. O módulo de 3 menos 4i é 9 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, tudo dentro da raiz quadrada, o que vai dar 5. E aí, multiplicando ambos os membros por 5, a gente obtém o resultado. E a última função dessa aula é a função recíproca. Então, vamos considerar z um número complexo diferente de zero. E eu vou definir a recíproca como sendo f de z igual a 1 sobre z. Lembre que z multiplicado pelo seu conjugado é igual ao quadrado do módulo de z. Vamos lembrar também aqui a função conjugado, que é a função w de z igual a conjugado de z. E essa outra função aqui de baixo, z de z igual a z dividido pelo módulo de z ao quadrado. Vamos fazer a composição de w com z, ou seja, eu vou pegar a expressão aqui de baixo e vou substituir na de cima. Vou fazer a composição, então eu vou pegar essa de baixo e vou substituir aqui em cima. Ficamos com o conjugado de z dividido por módulo de z ao quadrado. O conjugado do quociente é o quociente dos conjugados. E aqui embaixo eu substituo pela nossa expressão. Fica então z conjugado dividido por z e z conjugado. Cancela os conjugados, sobra 1 sobre z, que é a própria função recíproca. Essa função z que nós definimos aqui, ela é denominada inversão em relação ao círculo de raio 1. Vamos dar uma olhada sobre ela. Quando eu passo o módulo pela lei da função z, eu tenho o módulo de z dividido por módulo de z ao quadrado. Isso simplifica para 1 sobre z. Além disso, o argumento de z é o mesmo do argumento de z. Essa afirmação eu vou deixar como exercício para você verificar. Então, a função z aplicada ao z mantém o mesmo argumento, porém ela altera o módulo. Se era módulo de z, quando passa pela função inversão, ela inverte o seu módulo. E por isso, a inversão transforma pontos dentro em pontos fora do círculo de raio 1 e vice-versa. Voltando à recíproca, vamos pegar o z como sendo o módulo de z e elevado a iθ e o w como sendo ρ e elevado a i var φ e substituir na lei da recíproca. Aqui está ρ e elevado a ei var φ dividido por 1 sobre z e elevado a iθ. E daí nós podemos concluir que o ρ é 1 sobre módulo de z e o var φ é igual a menos θ. E a recíproca acaba transformando este ponto A, que está fora do círculo, no ponto A', que dentro do círculo
fazendo ainda uma reflexão sobre o eixo das abscissas. E esse é o efeito da função recíproca. Primeiro ela faz uma inversão em relação ao círculo, reflexão em relação ao eixo das abscissas ou o eixo real. Para finalizar a aula, o exemplo 2.14 mostra que a imagem do semiplano parte real de Z maior do que ou igual a meio pela função recíproca é o disco fechado de centro 1 e raio 1. Quando você trabalha com semiplanos, é sempre bom usar a forma algébrica. Então eu peguei aqui Z igual a x mais y, W igual a U mais VI, com F de Z igual a W. Substituindo na função recíproca, eu tenho então que x mais yi é igual a 1 sobre U mais VI e isso pertence ao domínio de F. Ou seja, essa expressão aqui, que foi obtida simplesmente pela multiplicação do conjugado do denominador, nos deu U dividido por U ao quadrado mais V ao quadrado, menos V dividido por U ao quadrado mais V ao quadrado I, pertencente ao domínio de F. Eu tive que fazer essa multiplicação aqui pelo conjugado do denominador justamente para poder separar em parte real e parte imaginária. Então, o nosso ponto genérico do plano XY, ele pode ser decomposto nesse formato. E aí a gente vai trabalhar só com a parte real, ou seja, parte real de Z maior do que ou igual a meio. A parte real de Z é U sobre U ao quadrado mais V ao quadrado maior do que ou igual a meio. Podemos multiplicar essa expressão aqui por 2 vezes U ao quadrado mais V quadrado. Vai resultar em U ao quadrado mais V ao quadrado menor do que ou igual a 2U. E fazendo completamento de quadrados, nós temos U menos 1 ao quadrado mais V menos 0 ao quadrado menor do que ou igual a 1, que é a equação de uma circunferência, de um círculo. E aqui está o efeito da transformação. Observe que eu coloquei aqui a origem no plano UV aberto, ou seja, a origem não pertence ao plano UV. De fato, isto aqui só é verdadeiro se U e V forem diferentes de zero. Pois bem, nessa aula você pode observar que determinadas funções complexas transformam objetos em outros completamente diferentes. Aqui você viu que retas verticais foram transformadas em parábolas. Nesse exemplo você viu que um triângulo foi transformado nesta figura, que compõe-se de uma parábola delimitada por um segmento de reta, digamos assim. E por último nós vimos aqui que um semiplano foi transformado num círculo, excetuando um ponto deste círculo. Na próxima aula começaremos a introduzir as noções do cálculo para funções de uma variável complexa, limite, continuidade, derivadas. Já sabe, você pode sempre compartilhar, curtir, comentar, tirar suas dúvidas por aqui, dar o seu like e muito obrigado pela sua atenção novamente e até a próxima.